aquele meu humor está acabando. O humor da praça está nos últimos suspiros. Durante entrevista ao Flow Podcast, Carlos Alberto de Nóbrega se emociona ao falar sobre o futuro do humor e o futuro da Praça é Nossa. Ele relembra a história do seu pai e comenta como está a sua vida hoje. Vocês que do stand-up, vocês têm muita versatilidade assim. Existe um público da praça que ele é o público da praça. Por exemplo, minha mãe, meu pai e tudo mais, esses caras aí, eles assistem TV pra caralho. E o que tem de humor na TV, assim? Que tá aí há tanto tempo, Não, desde, sei lá, 87, não é? Comigo? Não, a praça é nossa. A praça tem 35 comigo e 14 com meu pai. Quando fez um ano da morte do meu pai, eu estava na Globo, fazia os Trapalhões. Eu escrevia pro Renato. Você teve a ver com a criação dos Trapalhões? Não, eu sempre... A minha profissão é de redação humorística. Eu sou redator humorístico. Você que tem advogado também, né? Sou, mas não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. E podcaster, quer dizer, fica difícil, né? Não, mas desculpa, depois eu falo sobre Trapalhões. Fala aí dessa fase no Rio que você estava falando. Qual fase? Eu falei do Miele, tu falou do Miele. Porque meu pai tinha morrido e no primeiro aniversário da morte dele, eu pedi pro Boni para fazer uma missa e botar no Jornal Nacional, faz um ano. Uma coisa. E o Boni começou com meu pai, né? Nós começamos juntos, eu e ele. E o Boni disse, não, o Nóbrega é uma pessoa muito alegre. E você é muito amigo do Chico Anísio. E o Chico fazia o Chico City naquela época. Fala com ele, vê se ele dá um bloco do Chico City para você bota o banco da praça. E era uma quarta-feira, dia de reunião deles. E o diretor do Chico era meu irmão mais velho, que é o Carlos Manga. O pouco que eu sei de direção, de ritmo, ele é que me ensinou. Ele foi meu mestre. Ele e o Chico Anísio foram duas pessoas que eu via muito. Aí eu cheguei lá na reunião e disse, olha, isso assim. O Chico, não, vamos fazer o programa inteiro. Caralho, foi com uma ideiazinha pequenininha que virou. Eu ia fazer um bloquinho, 15 minutos, 12 minutos. Vamos fazer o programa inteiro. Era a semana do carnaval. Ele falou, vá para São Paulo, porque eu estava morando em São Paulo ainda, e me traga na quarta-feira um programa pronto. Ah, cara, eu voltei para São Paulo numa velocidade. E eu tinha os baús, eu tinha os textos do meu pai, que meu pai nunca deixou a gente escrever. Ninguém escrevia, só ele, a praça dele. Entendi. Ele tinha muito ciúme. E naquela época era assim, o meu pai tinha a Praça da Alegria, eu e o Jô tínhamos a Família Trapo. Cada redator tinha o programa. Não era como hoje é, há muito tempo. Eu pedi meu pai e minha mãe 6 meses. E eu fiquei sozinho. Eu fiquei órfão de pai e mãe em 6 meses. E eu sentia muita saudade. A pior solidão que existe é de hotel. Você vive, a solidão de hotel é coisa terrível. Que eu, às vezes, 2 horas da manhã, ligar para ouvir a voz da telefonista, que eu queria falar com alguém. Sim. E eu tinha pesadelos, porque eu sonhava, Igor, que eu estava sentado lá no Teatro Fênix, eles estavam gravando, e meu pai aparecia. Eu dizia, pô, pai, vai lá, vai sentar. Não, meu filho, deixa, sei o quê. Várias vezes eu sonhei isso. E eu ficava desesperado, porque aí começou uma coisa ruim. Que a praça tem um segredo, que é a simplicidade. É o simples. É aquele cenário que é um banco e mais nada. E a Globo começou a botar o padrão global. Intelectuais começaram a escrever, e não é a praça. Tem aquele Luiz Fernando Veríssimo. Ele não é para escrever a praça. Não é demérito escrever a praça, não é isso. Falei, de hoje em diante, filha da puta nenhum vai fazer a praça. E eu fui filha da puta no final, que acabei. Mas eu sou filho, eu posso. O banco é teu, de certa forma. O banco é. Então aquilo me doeu muito, eu chorava muito, porque eu estava muito só. O meu casamento já estava aos pedaços, filho crescendo, estava com 12, 13 anos, que não era hora de separar, então eu estava engolindo muito sapo, estava muito difícil. Ao mesmo tempo que morar no Rio, eu ficava 3 ou 4 dias no Rio, o resto em São Paulo. Meu carro ficava no Rio, que era uma maneira de eu fugir do ambiente que meu pai e minha mãe viviam, né? E viver uma coisa nova. Mas mesmo assim eu ficava sozinho. Porque acabou a Praça da Alegria, acabou, assim. Eu tenho ciúmes da praça. Eu tenho certeza que o que eu sinto pela Praça é Nossa não é uma coisa normal. Não é. É aquilo que eu falei para vocês. Eu botei na minha cabeça que enquanto existir a praça, vão se lembrar do meu pai. Que ele já morreu há 46 anos. E eu não quero que ele seja esquecido, porque ele foi uma pessoa muito importante no rádio, na televisão. Ele lançou... Zé Vasconcelos, que foi um dos primeiros a fazer stand-up, começou com meu pai. Meu pai foi quem deu o empurrão nele.
E meu pai amava muito a praça. Ele tinha um ciúmes louco da praça. E o importante também, que eu procuro explicar para o Marcelo, que Marcelo me dirige há 20 anos. Né? Quando você foi, ele era diretor. Sim. É fazer o simples. Os personagens têm que existir. Que eram os tipos que meu pai... Os tipos que ele criou, existiam. Homem! Né? Esse garoto era do meu filho Marcelo, que fazia pergunta toda hora. A velha surda. O Homem do Livro, do Walter Dávila. Você se lembra disso, não, né? Eu lembro muito da Velha Surda, eu lembro muito da Vera Verão. Não, isso já é minha parte. Meu pai já não era mais... É porque assim, ó, eu só vi a tua parte. Claro, você é jovem, eu sei, porque, sei lá, eu fui História da TV, saber, mas assim, eu só vi a tua parte mesmo. Então assim, eu lembro de um molecote lá e a Praça... Engraçado isso, né? A Praça é Nossa era o programa que eu mais curtia, assim, da semana inteira. Era o programa que eu gostava de assistir. Obrigado. Mas assim, eu não tô nem falando isso pra puxar teu saco. Assim,